E aí, minha gente, vocês estão bem? Meu nome é Dai Bugatti e hoje eu tô aqui pra falar sobre o primeiro thriller da Colleen Hoover, que é Verity. Eu tentei não ler nada a respeito dele, eu tava muito curiosa desde que ele foi lançado. Nos Estados Unidos ele foi lançado no final de 2018, né, em dezembro, se eu não me engano, e aqui no Brasil ele foi lançado pelo Grupo Editorial Record, pela Galera Record, agora no começo de 2020. Pra ser mais específica, foi em março de 2020. Esse daqui é o primeiro thriller, como eu falei, da Colleen Hoover. Ela já é uma autora que tá bem conhecida aí por escrever dramas e young adult, né, jovem adulto. Eu tenho um livro dela aqui, Todas as Suas Imperfeições, eu ainda não li, eu confesso. Então esse foi o meu primeiro contato com qualquer obra da Colleen Hoover. E eu já fiquei muito feliz, foi uma leitura muito gratificante. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte, que é a maior parte do vídeo, sem spoilers, e no finalzinho eu vou dar um spoiler porque eu quero conversar com vocês sobre o fim dele. Bom, então primeiro vamos entender do que esse livro se trata, não é mesmo? Ele é um domestic noir, né, um thriller que é doméstico, ali tem uma coisa bem dentro de casa, que é feito com maestria por Colleen Hoover. A gente tem, acho que uma das coisas mais legais desse livro é que ele fala sobre escritores. Duas escritoras, né, pra ser mais exata, e a primeira delas que a gente tem contato é a Lowen. A Lowen, ela é uma daquelas autoras que não gosta da parte pop de ser escritora, que é o que? É a fama, é ter que autografar livros, é ter que sair em turnê. Então ela não gosta desse negócio de sair em público. Por quê? Porque ela é introvertida, ela é aquela autora que tá meio que falida, porque, mano, os livros dela não vendem o suficiente pra bancar o que é ser um autor hoje. Inclusive, a Cláudia Lemes escreveu um artigo muito legal, eu vou deixar o link aqui embaixo, citando essas coisas da dualidade do novo escritor, né? O cara que tem que estar presente nas redes sociais, o cara que tem que fazer tudo. Então ele tem que fazer mais do que escrever. E o tempo que ele estaria pesquisando, lendo e sim, né, inteirando mais para poder trazer uma escrita mais rica, ele tem que também dividir com essa parte de estar presente nas redes sociais, de conversar com os fãs dele, de ir fazer na tarde de autógrafos, de estar presente. E aí a Lowen, que é a Lowen Ashley, que é a nossa primeira autora, e ela sofre muito com isso. Então a gente começa ali no livro, aliás, o primeiro parágrafo é perfeito. O primeiro parágrafo já é pá, impactante, então você já fica, mano, o que que tá acontecendo? Eu li a versão em inglês, mas já soube ali que a tradução é bem similar, que é muito fiel, então o que eu vou falar aqui, a maior parte bate com o livro em português. Só o nome do negócio que eu não vou saber. E o que que acontece nesse primeiro parágrafo? A Lowen, ela tá indo pra uma reunião com uma outra editora maior, ela tá indo com um agente dela que conseguiu, parece que um contrato bom pra ela, que ela vai, né, ver se aceita ou não. O que que é esse contrato? Uma autora muito famosa, a Verity, o nome do nosso livro, ela infelizmente sofreu um acidente e ela é uma autora muito famosa. Ela é uma escritora, tipo, ricaça, sabe? Daquelas que tem uma série de sucesso, e ela sofreu um acidente de carro que a deixou inválida no meio dessa série de sucesso. Ela tinha, um pouco mais que no meio, né? Ela ia lançar 9 livros, ela escreveu 6, então faltam 3 para serem escritos. Ela tem uma reunião ali com o pessoal, né, da Verity, e ela, então, tem que decidir se ela vai ou não dar continuidade para a obra da Verity. O problema é, a Verity é muito famosa, né? Então ela vai colocar o nome da Lowen ali em tudo. Além disso, a Lowen vai ter que cumprir várias coisas de contrato, que é o quê? Ir pra tour, autografar, essas coisas todas que um autor de muito sucesso faz. E ela não quer isso, óbvio. E aí ela consegue ele meio que burlar e ela vira a Laura Chase, que é um pseudônimo dela, e ela consegue que ela não precise fazer toda essa parte da fama do autor. Só que pra entrar mais na mente da Verity e na vida dela e entender mais sobre os personagens e como que ela escrevia isso tudo, ela vai passar alguns dias na casa da autora. Só que a Verity é casada com o Jeremy, eles têm um filhinho e eles já perderam outras 2 filhas. É uma história bem cabulosa ali. E como ela tá inválida, ela tá em home care. Tipo, eles têm um quarto lá que ela é hospitalizada, ela fica lá deitada o dia inteiro. Às vezes ela tem uma cuidadora, então ela sai pra tomar sol e tudo mais, mas ela não fala, ela não tem mais expressões, ela ficou realmente inválida. E ela tem um escritório que a obra dela de uma década
tá lá nesse escritório. Então o Jeremy, que é o marido dela, da Verity, vira e fala pra Lowen, né? Olha, você pode ficar no escritório, você pode ficar aqui quantos dias você quiser. Tem muitas anotações aí que você vai encontrar, então vai ser bom pra você entender como que funcionava a cabeça dela, como que ela criava esses personagens. Principalmente porque a Verity tinha um diferencial. Essa série dela era toda escrita com a visão, né, a partir da perspectiva da vilã. E o livro, ele é escrito em primeira pessoa, a gente tem ali a visão da Lowen, mas ele se divide entre a visão da Lowen e um manuscrito autobiográfico que a Lowen encontra lá no escritório da Verity. Porém, contudo, entretanto, todavia, esse manuscrito, que em inglês é So Be It, eu não sei como ficou traduzido, mas é um manuscrito, assim, uma autobiografia perturbadora, e que conta bastante ali da relação da Verity com o Jeremy. E isso não é spoiler, tá, gente? Vocês vão encontrar lá na sinopse já. A Lowen, ela meio que começa a se interessar pelo Jeremy. Então tem todo esse jogo aí dela descobrir coisas da vida dos dois, dela descobrir coisas da mente da Verity e ao mesmo tempo entender mais sobre a obra dela. Só que é óbvio que, como todo bom thriller, a história não para por aí, né? A Verity, ela era uma pessoa que ela gostava da fama, que ela gostava de tudo, dessa parte, né, de ser escritora, ela gostava da atenção, ela gostava de viajar. E aí, ela tem uma presença muito forte nessa casa. E a Lowen começa a identificar coisas estranhas acontecendo e ela começa a desconfiar que aquela história não é muito bem aquela história, não é muito bem o que foi contado pra ela que tá acontecendo ali. O livro é muito bem escrito. O livro, como eu falei, o primeiro parágrafo já é impactante, os capítulos terminam exatamente como um thriller tem que ser, sabe? A gente querendo ler, querendo saber o que vai acontecer. Eu tive um problema no áudio bem na hora que eu ia falar a coisa mais importante, que era o quê? A gente fica se perguntando a todo momento se essa loucura é real ou se ela tá acontecendo só na cabeça da Lowen. Afinal, tem algo estranho nessa casa mesmo ou é tudo coisa da cabeça dela? E uma das coisas que eu mais gostei foi essa coisa de mostrar a dualidade da vida de um escritor e, aliás, de duas carreiras tão diferentes. Uma best-seller, a outra quase falida, mas que as duas se complementam porque as duas escrevem muito bem. A que tem mais sucesso não quer dizer que ela é muito melhor que a outra, até porque a outra foi escolhida justamente porque ela escreve bem. E aí, sobre a Colleen Hoover, ela se adaptou muito bem a essa escrita de thriller. Pra quem tava acostumado a escrever drama e jovem adulto e resolveu mudar, cara, ela fez isso com maestria porque ela realmente trouxe ali pitadas de mistério na dose certíssima em cada capítulo e, na minha opinião, eu acho que ela vai conseguir sim se consagrar nesse gênero. Ela traz profundidade dos personagens, os personagens são bem construídos, apesar de em alguns momentos a gente ficar meio assim, putz, será que é isso mesmo? Eles são bem construídos, o livro passa várias mensagens, ele lida com a criatividade do escritor, com a complexidade da mente humana, e ele tem pequenos probleminhas ali no sentido de romantizar algumas coisas, de poder ser um gatilho. E aí a única ressalva que eu teria provavelmente seria sobre o fim, porque como eu falei, ela constrói isso com maestria, ela tem as pitadas certas ali em todos os capítulos, ela consegue trazer uma carga emocional para todas as cenas que a gente lê, mas aí chega no fim mesmo, você fala, deu uma pequena decepcionadinha. Muita gente deve ter gostado, mas particularmente eu me decepcionei um pouquinho com o final, e aí eu vou para a segunda parte do vídeo explicando por quê. Então, a partir de agora, se você não leu, é melhor você parar porque vai ter spoiler. Mas antes disso aí, é óbvio, não esquece de deixar um like aqui no vídeo, tá? E se inscrever no canal. Se você está assistindo até aqui é porque você também leu o livro e aí você vai entender do que eu tô falando. Quando a gente chega ali no primeiro final, que é o final de saber que a Verity tá viva, né? Que eles descobriram lá que ela tava fingindo aquele tempo todo, que o Jeremy vai lá, né, e mata ela. Aquilo ali me deixou impactada já, apesar da gente tá desconfiando de que, né, algo tava acontecendo, a gente não tinha certeza, mas a partir do momento que a gente tem certeza, você fala, putz, não tinha outra saída, era isso que eles tinham que fazer, porque senão ela, mano, a mulher era psicopata, é óbvio que ela ia matar a criança, era melhor não dar chance pro azar, não é mesmo? Mas quando ela encontra a carta no quarto, aquilo me perturbou demais, porque, mano, sinceramente, na minha visão, eu acho que a carta era uma farsa. Eu acho que a carta era uma farsa pra ela fugir da polícia, pra meio que deixar uma pista ali, deixar um resquício dizendo que ela não era aquela psicopata. Mas, pra mim, ela era a psicopata sim.
mas fica no ar se a carta era verdade ou não. E aí eu acho que talvez tivesse ficado mais interessante se o final fosse, né? Ela fala que o Jeremy já sabia do manuscrito e tal. Se o Jeremy fosse o cara do mal, porque aí, meus queridos, a Lowen ia ficar perturbadíssima, porque ela ia estar dormindo com o inimigo. Ela ia estar, mano, ele que matou, ele que deixou ela inválida, depois ele matou ela porque ele sabia de tudo isso, e ele que era o cara que tava fazendo tudo errado, e a mulher era só uma escritora que tava realmente treinando pra ver a vida com os olhos de uma vilã. Então, assim, na minha opinião, mera, né, humilde opinião, se o Jeremy fosse o filho da talvez tivesse sido mais impactante ainda. Então eu fiquei meio assim com essa parte da carta, achei um pouco desnecessário. Eu sei que ela quis ter 2 plot twists ali na história, ter 2 viradas, né? Mas a segunda não funcionou muito pra mim e particularmente eu prefiro pensar que ela era assim psicopata, que ela foi culpada pelas mortes das filhas e que ela provavelmente seria culpada também de fugir com a criança, com o filho deles e fazer qualquer mal. Se bem que é claro que se ela fosse essa pessoa, talvez ela tivesse feito alguma coisa no tempo que a Lowen tava lá na casa. Ela não fez nada de ruim pra ela, né? Só meio que deu umas assustadinhas assim nela quando olhava pra ela e tal. Mas isso ficou um pouquinho confuso na minha cabeça, no sentido de não ser tão plausível assim. Me contem aí o que vocês acharam, escrevam com spoiler, mas deixem um espaço pro pessoal que não leu, não vê os spoilers. E vamos conversar sobre o livro. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Gostaram no fim? Contem aqui embaixo, beleza? Acho que é isso. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, se inscreve no canal, deixe seu like. Beijo, até a próxima.